meus queridos amigos e amigas, satisfação estar com vocês em mais esse momento do nosso projeto Compartilhar. Hoje conversando com vocês sobre mais uma história bíblica do Novo Testamento, relato da vida de Jesus. Ainda estamos nessa parte e agora vamos ao capítulo 8 de Mateus e também ali no Evangelho de Marcos ele vai aparecer, Lucas também vai aparecer, o texto bíblico que relata a história de Jesus acalmando a tempestade. Então esse vai ser o nosso tema de reflexão para esse estudo de hoje. Quando Jesus está no barco, a paz que vence as tempestades. Esse é o nosso tema, tá? Nosso objetivo hoje com essa reflexão poderia ser que nós possamos refletir sobre a nossa vida como um barco que está em alto mar, poderia ser. Também poderia ser que todos nós enfrentamos tempestades, algo que faz parte da vida de todo mundo. Também poderíamos refletir sobre que Jesus nunca nos abandona, assim como não abandonou aqueles discípulos, né? Poderíamos também pensando na direção de que Jesus conhece os nossos medos e as nossas inseguranças. Poderíamos também dizer assim que Jesus primeiro acalma a tempestade e depois fortalece a nossa fé. Também poderíamos dizer que após as tempestades surgem sempre novas oportunidades. Então isso tudo está dentro dessa temática, está dentro dessa história, né? É uma história bem curta, um relato bem curto, mas tem muito conteúdo, muita coisa boa para a gente poder passar por ali, né? E aí vamos então às partes agora, né? Tipo assim, quem de nós nunca passou alguma fase difícil na vida? Né? Provavelmente a maioria de nós que estamos juntos agora aqui, falando e ouvindo, já passamos não apenas por um momento, mas talvez por muitos momentos, né? Talvez nesse momento pode ter acontecendo uma tempestade aí na tua vida, né? Alguma coisa que você está enfrentando, alguma dificuldade, né? E aí, se fosse avaliar, poderia dizer qual foi a pior das tempestades que você já passou? Às vezes também é difícil, né, da gente enumerar, da gente trazer isso. E o que será que acontece quando nós estamos nessa condição de abalados por uma tempestade e envolvidos por falta de controle da situação? O que acontece aí dentro da cabeça da gente? O que acontece aí dentro da alma da gente? Como é que a gente fica, né? Como é que você ficou em uma ou em outra situação que afetou a tua vida, né? Como é que você está? Então veja bem, na verdade todos nós estamos navegando, né? Como aquele barco que está lá na história. Alguns dias são tranquilos, bem tranquilos. Outros dias são marcados por ventos fortes. Coisas que desacomodam, coisas que tiram o sossego da alma, perdemos o controle da situação. Dificuldades financeiras, conflitos familiares, dificuldades estudantis, medo, insegurança, incerteza do futuro, perdas, enfim. E dali um pouco a vida está tipo um mar agitado. E o nosso barco está dentro desse mar, né? A Bíblia nos mostra que seguir a Jesus não significa estar sem problemas. Não é pelo fato de nós sermos fiéis a Deus, de que nós acreditamos em Deus, que nós estamos livres de problemas e dificuldades. A diferença é que nós que temos a fé nunca enfrentaremos sozinhos as dificuldades, as tempestades que o mar nos apresenta. Vejam bem, segunda parte, nós poderíamos falar sobre essa vida, esse barco que representa a nossa vida, né? Poderíamos pensar que esse barco era um barco pequeno, né? Os discípulos não eram homens de grandes posses, né? Eles eram pescadores comuns ali. Então provavelmente o barco deles também não era um transatlântico, não era um navio. Diz ali que era um barco de pesca, né? Mas o mar era profundo, né? O mar ele tinha suas características de mar. O vento ficou forte. Também era característico desses mares terem ventos fortes. E a nossa vida às vezes também é assim, comparando o tamanho da nossa vida, o período da nossa existência, comparando a nossa própria existência
com o universo que nos cerca, nós somos um grão de mostarda diante de tudo que nos cerca, né? O mundo é muito grande, as coisas são muito grandes. Então o barco ele representa dentro desse universo todo a nossa família, o nosso casamento, o nosso trabalho, a nossa saúde, os nossos sonhos, né? A nossa caminhada de fé. Isso tudo poderia ser uma representação do barco. E a ideia é que ninguém controla o mar. Mas nós precisamos viver essas experiências e nós vivemos, passamos por esses estágios, né, de vida. E também não controlamos nada na nossa vida. Por mais que nós tenhamos assim o pensamento de que está tudo tranquilo, que está tudo em ordem, que está tudo... eu consegui colocar as coisas tudo, cada uma no seu devido lugar, está tudo certinho, está rodando direitinho. Às vezes a gente olha para a vida das outras pessoas, né? E diz, nossa, mas olha lá, a vida do cara não tem problema, ele vive sempre de boa, está sempre de uma boa. Talvez porque ele tem um jeito diferente de olhar para os seus problemas, pode ser, mas não existe uma vida que esteja tudo de bom, né? Sempre vai ter tempero de coisas boas e não boas, né? As situações que fogem das nossas habilidades e fogem também das nossas forças, essa é a realidade. Todos enfrentamos isso, não tem alguém que esteja no topo da felicidade, do bem-estar, da estabilidade e que nunca mais vai ser vítima de alguma coisa que não funcione. A gente está vendo por aí agora, em épocas, né, de que a gente tem um acesso maior pelas mídias, na comunicação em geral do mundo, de repente poderosos, grandiosos, imponentes, desmoronando, caindo, se preocupando, tendo medo, tendo preocupações, né? Então a vida está para todos assim. Agora nós temos um outro detalhe aqui que é muito importante dentro desse texto, é que se o barco é a nossa vida e que essas situações todas representam os nossos movimentos existenciais, nessa situação aqui, o detalhe é que Jesus estava dentro desse barco também, né? Os discípulos não estavam sozinhos e talvez esse seja o detalhe mais importante dessa narrativa. A presença de Jesus lá no porão do barco. Jesus estava ali, estava dormindo, mas estava lá, não estava ausente, né? Isso é altamente precioso, né, para a gente pensar. De que mesmo quando nós estamos ali na ideia de que nós é que estamos controlando tudo, e nós que temos que fazer todas as coisas, porque tudo vai depender de nós, talvez aqueles discípulos, quando os ventos começaram, eles já começaram a tomar todas as providências, amarrar as cordas, baixar as velas e fazer todos os movimentos que eram conhecidos dos marinheiros experientes como eles. Então eles estavam tomando todas as providências e ia dar tudo certo, porque sempre dava certo, né? Ou então, e agora vai dar errado? Porque a gente já tem história de gente que se deu mal quando isso aconteceu e agora é a nossa vez. Então o desespero toma conta. Em todo esse barulho, em todo esse movimento que estava lá em cima, na parte de cima do barco, de gente fazendo tudo o que precisava para dar certo, e a coisa estava dando errado, lá embaixo, no porão, Jesus estava dormindo. Então vejam bem, esse quadro é altamente significativo porque ele vai mostrar para nós que a presença de Jesus não depende das nossas emoções. Não é porque eles estavam sentindo medo que Jesus tinha ido embora. Não é porque eles estavam se sentindo inseguros que Jesus não podia fazer mais nada. Então Jesus estava ainda lá, estava dormindo, enquanto o medo estava tomando conta e crescendo na cabeça daqueles discípulos, né? Às vezes nós pensamos, ou podemos pensar, pode passar para a nossa cabeça também. E agora? Jesus esqueceu de mim? Ou então, tipo, Deus não está vendo o que está acontecendo? Ou então do tipo assim, estou sozinho, me danei. Então, esses pensamentos visitam a cabeça da gente, porque é normal a gente como humano sentir esse tipo de coisa. Mas Jesus estava ali, é exatamente o contrário. Diz o texto que Jesus permanecia durante toda a tempestade ali com eles. A presença de Jesus era maior do que o poder do vento, que gerava a insegurança, que trazia a tempestade, que espalhava o medo e o pânico. A presença dele era maior. Então vai acontecer, provavelmente, na vida tua, minha, de qualquer um de nós, que existirão momentos em que nós não vamos sentir a presença de Deus mesmo. Porque vamos estar tomados pelo que está acontecendo. E aí não vamos conseguir. Mas ele continuava lá.
Não é pelo fato, estão sentindo medo, não estão acreditando que eu estou aqui, então eu vou embora. Não, Deus não foi, Jesus não foi embora. Ficou esperando, né? Porque a ausência de Deus nunca é real. Ela pode ser fruto da nossa imaginação. De que nós estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, pode ser fruto da nossa imaginação. E pode ser uma imaginação tão fértil, tão grande, tão forte, que vai ter a sensação de que verdadeiramente Ele não está presente. E não tem mais quem me faça acreditar nisso, porque o meu desespero tomou conta demais. É apenas a nossa percepção que fica limitada pelo medo. E às vezes essa percepção, ela tira Deus do foco da nossa compreensão e da nossa crença. Bem, medos humanos são reais. Não dá para a gente negar isso. Os discípulos, eles eram pescadores experientes, eles sabiam o que estavam fazendo. Mas mesmo assim, eles ficaram desesperados. O conhecimento deles parece que não ia alcançar, não ia ser suficiente para dar conta daquele cenário. E tanto que eles disseram, quando eles foram acordar Jesus, eles disseram: Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo, está terminando, vamos afundar, vamos todo mundo morrer. Então, essa é a fala do desespero, né? E isso revela algo importante, que até pessoas muito experientes sentem medo também. Os discípulos tinham experiência, mas o medo tomou conta dela. E a experiência não foi suficiente para barrar o medo tomou conta, né? Então, ainda hoje, pessoas encontram medos, né? Nós encontramos medo da doença, medo da solidão, medo do desemprego, medo da violência, medo de perder quem a gente ama, medo do fracasso, medo do futuro, medo da morte. Também tudo isso faz parte da vida da gente. E Jesus nunca condenou os discípulos por eles sentirem medo. Pelo contrário, Jesus acolheu eles no medo deles. Quando eles revelaram o medo deles, quando eles contaram para Jesus o medo, qual era o medo? Quando eles disseram, salva-nos porque nós estamos perecendo, eles estavam orando, contando para Deus, esse é o motivo do meu desespero. Estavam entregando para Jesus o desespero deles. Então veja bem, Jesus acolheu aqueles discípulos, assim também Deus cuida das nossas fragilidades. Ele não ignora as nossas fragilidades. O medo faz parte da condição humana. A diferença está em levar isso até Cristo. Isso é um ato de fé, que nem todos têm. Isso não é uma coisa tão natural em todas as pessoas. Sentir medo é natural, mas levar o medo aos pés de Jesus, à cruz de Jesus, e falar sobre o medo com Jesus, isso é algo diferenciado e que nós conseguimos fazer. Agora veja como que Jesus vai reagir diante disso, né? Jesus primeiro acalma o mar. Ele é acordado, ele levanta e ele vai lá e vai acalmar o mar. Cada detalhe agora vai ser importante para isso. Veja bem, antes de ensinar as pessoas a não terem medo, a confiarem nele, antes de corrigir as pessoas, porque elas estavam, digamos, num estágio que não precisava estar tão desesperado assim, ou antes de falar da fé das pessoas, ou de analisar, ou de julgar a fé das pessoas, Jesus levanta-se, Jesus repreende o vento, depois Jesus repreende o mar, e tudo fica calmo, e então, depois que está tudo calmo, Jesus vai falar com os discípulos e vai dizer, por que vocês estão com tanto medo? Aí vem a conversa. Por que será? O que tem de importante nesse detalhe do texto bíblico? Tem a importância de que havia ali um aprendizado muito importante que Jesus queria chamar a atenção. Jesus conhece os nossos limites, como conhecia os limites daqueles discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Jesus sabe que quando uma pessoa está dominada pelo medo, ela tem mais dificuldade de entender as coisas. O medo tira muitas vezes a capacidade de percepção, de reflexão e de um pensamento mais tranquilo. O medo nos apavora, né? E nem sempre nós conseguimos ouvir uma boa orientação quando estamos tomados pelo medo. Então é importante primeiro atacar o problema, tirar o foco daquilo que está causando o medo e atender essas pessoas, oferecer segurança para essas pessoas. E é esse o caminho, essa é a estratégia, é a pedagogia de Jesus.
Depois, então, Jesus vai fortalecer a fé dessas pessoas e vai tratar com elas. Assim também, Jesus pode fazer conosco, né? Muitas vezes Deus primeiro nos sustenta e depois nos ensina. Primeiro nos consola e depois nos corrige. Primeiro nos protege e depois amadurece a nossa confiança. Há um processo didático na abordagem de Deus, como houve de Jesus lá, e essa história é para ser uma inspiração de como Deus cuida da gente também. Então, por vezes, você pode pensar, ou eu, né, que Deus não está nem aí, Deus está lá resolvendo o problema, para depois vir falar contigo. Primeiro ele está acalmando a tempestade, para depois ele vir falar contigo. E já está atuando, mas a gente quer sentir a presença dele, mas ele está cuidando de outra coisa primeiro, né? Então, há uma ordem também nisso, para que a gente possa estar mais tranquilo. Muito bem, passou a tempestade. E as pessoas foram atendidas, ficaram calmas, ficou tudo tranquilo. Então, aprendizado. Não há tempestade que não passe. Na nossa vida também é assim. Tudo passa. É terrível estar no meio dela. Ninguém no meio de uma tempestade se para e fica pensando, que bom, já vai terminar, daqui a pouco vai terminar. Não, ninguém vai fazer isso. No meio da tempestade, no meio da dor, você grita, você chora, você esperneia, você não consegue pensar. Isso é o natural de qualquer situação. Você vai ficar abalado. Mas é importante a gente hoje, quando a gente está fora, eu não sei se você está fora de uma tempestade ou não, talvez você não esteja, né? Mas é importante pensar que nenhuma tempestade permanece para sempre. Elas terminam, elas passam. Os discípulos chegaram lá no outro lado do barco, a tempestade não devorou eles. Eles foram para lá. Eles terminaram a travessia. E depois dessa experiência, depois dessa confiança crescida, né, pelo contato com Jesus e pela libertação que Jesus trouxe naquele cenário de dificuldade, eles conheceram melhor Jesus, eles confiaram mais em Jesus e eles tiveram uma fé mais madura. Esse foi o benefício da tempestade. Esse foi o benefício do cuidado de Jesus no meio daquela situação sem controle para os discípulos, né? Assim também acontece conosco. As maiores lições de vida, os maiores aprendizados vêm das maiores lutas que nós temos também. Nos momentos mais críticos. A tempestade, ela não destruiu os discípulos, pelo contrário. Ela fortaleceu os discípulos na fé em Jesus Cristo. Então existirão situações na tua vida que não virão para te destruir, virão para te fortalecer. E é importante então, lá no meio da tempestade, você se lembrar que Jesus está contigo e falar com ele, e ir lá com ele. Precisa acordar ele, talvez, né? Talvez chamar, gritar alguma coisa para que ele se acorde, para que ele venha. E aí Jesus vem, né? E a gente passa, a tempestade passa, a gente passa, os medos passam também. Então veja, é importante a gente lembrar de repente que o barco pode balançar por causa das ondas do mar, mas Jesus está nele. Outra coisa, o medo é humano, mas não deve ser maior do que a nossa confiança em Deus. E precisamos fortalecer essa confiança. Cuidar da confiança não somente durante as crises, mas ter aquela certeza de, em tempos bons, de falar com Deus e continuar com Ele, mesmo quando está tudo bem, não deixar de fazer as suas orações para fortalecer a esperança e a confiança, para que no momento lá da dificuldade venha essa lembrança também. Outra coisa, Jesus conhece as nossas lágrimas, ele conhecia. Ele estava só esperando os discípulos ir lá chamar ele, né? Ele sabia. E nenhuma tempestade dura para sempre. Deus está também no controle disso tudo na nossa vida. Outra coisa é que Deus continua conduzindo o barco da nossa vida. Sempre o comando é de Deus. Deus está conduzindo. E depois de todas as noites vem um amanhecer. Depois das tempestades vem o tempo bom de novo. A tempestade existe como um tempo que nos prepara para maiores encontros com Deus, né? E os discípulos ficaram então agora com uma pergunta para Jesus: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa também poderá ser de repente uma pergunta que precisamos fazer a nós, né? Quando tudo está calmo, é fácil dizer, né, que nós confiamos em Deus. E conhecer esse Deus no meio da tempestade é algo significativo, né? É através das ondas que nós conseguimos entender quem verdadeiramente conduz o nosso barco
diante das dificuldades e desafios que o mundo nos apresenta. Tenha essa fé, tenha essa confiança, leve isso para o seu coração, guarde isso na sua mente e não se esqueça, Jesus está no comando. E quando Jesus está no comando, a paz, ela é verdadeira, ela volta dentro de todo esse cenário que pode tirar a nossa paz e serenidade e tranquilidade. Tem um que é maior do que tudo, capaz de nos devolver a paz. Eu lhes deixo a minha paz, não a dou como o mundo a dá. Essa é a fala de Jesus. É a paz da serenidade em tempos de tranquilidade na vida, no mar e no barquinho nosso que é a nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe que no meio dos seus conflitos, das suas tempestades, haja serenidade. Tenha certeza, Deus está cuidando de você hoje, agora, aqui, em qualquer momento que você esteja. E Deus cuidará de você amanhã também. Se surgir alguma dificuldade, Ele nunca deixará você na mão. Ele sempre está pronto e atento para nos ouvir e nos atender. Creia nisso. Até a próxima semana. A gente se vê. Tchau, tchau.